Aqui a gente tinha o quê? Aqui a gente tinha um preço bastante consolidado, olha só, preço bastante consolidado. Isso aqui é a hora da gente fazer alguma coisa? Não, aqui a gente não faz nada, aqui a gente só fica olhando, não faz nada, faz nada. Preço consolidado, em cima da VWAP, em cima da média móvel trocando as cores aqui até que o preço começa a cair e encontra o quê? Encontra a média de 200, bem pertinho. A gente faz alguma coisa aqui ainda? Não, aqui a gente não faz nada ainda. A gente fica guardando, o preço vem, fica trabalhando meio lateral aqui ainda, dá um candle de força aqui para baixo, um candle de força, e esse candle aqui podia sim originar uma entrada. Esse candle aqui podia originar uma entrada. Seria uma entrada simples? Não, porque deu muito calor, mas esse candle aqui dá uma originalidade de entrada. Por quê? Vamos lá. Média não. VWAP acima do preço. Beleza, estamos buscando venda agora, então estamos a favor da VWAP. Média de 20 já bem apontada para baixo. Bem apontada para baixo aqui. Beleza, ótimo. Média de 200, um pouco apontada para baixo também. E servindo como o quê? Servindo como suporte, Beleza, maravilhoso. E agora, Kendo Marubozu, depois de encostar na média apontando para baixo, que é a média móvel de 20 apontando para baixo, Kendo Marubozu com muito volume. Um baita volume aqui. Então, a entrada onde? Entrada na mínima desse candle, stop na máxima desse candle. Stop na máxima desse candle. E o bom é que o stop na máxima desse candle, além de ficar na máxima dele, ainda ficou atrás da média móvel, que também segura bastante o preço, então era uma proteção a mais para o seu stop. Além de ser atrás do Marubozu, ainda era atrás de uma média móvel. Então, aqui essa operação maravilhosa aqui, entrada na mínima, o candle seguinte, startou a nossa entrada aqui, acabou voltando, deu um baita calor nessa correçãozinha aqui, desse pullbackzinho até a média móvel, desceu de novo, fez mais um pullbackzinho aqui, até encontrar as duas médias móveis aqui, a média de 20 cruzando a média de 200, e aí sim, o preço andou com tudo, aí sim o preço foi embora e fez uma linda perna de tendência aqui para baixo, tá? Depois dessa perna de tendência, a gente ainda teve mais uma entrada, mas aqui a gente vai colocar o que agora? Vamos ver alvo. Vamos olhar alvo aqui agora. Eu vou tirar os níveis de Fibonacci aqui, porque toda hora ele está ficando ao contrário ali e está me atrapalhando. Aí, ó, maravilhoso. Vamos sem os números, sem as porcentagens aqui, né? Agora fica bom para a gente poder olhar aqui. Vamos lá. Então, aonde é o fundo? O fundo é aqui. A gente pode pegar esse fundo, quanto também pode pegar esse fundo aqui. Como esse fundo aqui foi o último fundo a ser montado, então eu prefiro pegar ele. Qual que é o primeiro alvo? 61,8%. Então a gente joga em 61,8%, olha onde o preço bateu. A gente joga em 61, a gente pode até excluir essas duas sombrinhas aqui. O preço veio, encostou aqui no alvo, fez mais uma correção e continuou caindo. Qual que é o próximo alvo? 50% aqui para dar 100% da perna. A gente pode jogar aqui ou então ainda podemos fazer o quê? Podemos jogar na sombra, mas vamos jogar aqui, que é o que a gente está fazendo, excluindo um pouquinho das sombras, para a gente não ter muita ganância, né? Para a gente ter um trade mais assertivo. Próximo alvo foi aqui, foi alcançado com êxito? Sim, alcançado com êxito. E o próximo alvo agora, Daniel? O próximo alvo é 161,8% da perna. Então vamos fazer o quê? Joga a linha de 38,2 aqui no último fundo aqui também. E vamos ver o que vai acontecer. Preço maravilhosamente cravado aqui embaixo, tá? Preço cravado aqui embaixo maravilhosamente. Nesse caso aqui, deixa eu até ver. Não, mentira, não foi cravado não. Não foi cravado não, que isso aqui foi a abertura do dia seguinte. Isso aqui foi a abertura do dia seguinte, tendo de 9 horas da manhã do dia seguinte. Então, esse dia aqui, o máximo que a gente ia ter conseguido, se a gente não excluísse essa sombra aqui, seria aqui, ó. Não seria lá embaixo, não. O preço parou. O último candle do dia foi esse candlezinho aqui. Parando aqui embaixo num suportezinho que teve aqui. Se a gente não excluir esses
dois candles, essas duas sombras aqui de cima, vamos ver o que ia dar. Vamos fazer trade sem excluir sombra agora. Se a gente fizesse sem excluir sombra, teria um alvo mais completo aqui, um alvo mais bacana. Tá vendo que eu falei com você? Fibonacci não erra, quem erra é o operador, tá? A gente que erra às vezes, a gente que faz alguns alvos às vezes que não dão certo. Vamos trabalhar mais aqui nesse alvo um pouquinho então, vamos ver o que podia acontecer. Se a gente pegasse, por exemplo, aqui, né, excluísse essas duas sombras e pegasse 38% nesse candle aqui, vamos ver. Olha só, quase que cravou aqui. Quase que cravou a mínima do dia. Essa mínima do dia aqui faltou poucos pontinhos para cravar Fibonacci aqui. Então é isso. Fibonacci, quem erra é o operador. Tem o jeito certo aí de você colocar. Por isso que eu sempre falo para você não deixar seus alvos em cima de Fibonacci aqui, cravado em Fibonacci, porque às vezes pode acontecer isso aqui, ó. Olha só, você deixou, Fibonacci você fez aqui, você deixou o alvo em cima, olha o preço veio, beliscou aqui a sua ordem de stop gain e voltou com tudo, com 3 candles fortes aqui de alta. Olha o tanto que você deixou de ganhar. Vamos ver quanto que esse preço voltou depois de ter beliscado lá. Voltou quase 1000 pontos depois de ter beliscado a sua entrada. Pô, não dá. A sua entrada não, sua saída, né? Sua ordem de saída. Pô, não dá. Então a gente faz o quê? A gente sempre deixa um pouquinho antes, assim, um pouquinho antes da projeção final, tá? Independente se a gente usa Fibonacci excluindo ou não as sombras, a gente sempre deixa o alvo um pouco antes, justamente para evitar isso aqui, ó. Se isso aqui acontecer com você, isso aqui já aconteceu comigo muitas vezes, nossa senhora, deu vontade de quebrar o computador. Dá vontade de quebrar o computador porque você vê o preço chegando, uma perna linda, maravilhosa, você vê o preço, você cria aquela expectativa, pô, fiz um trade maravilhoso aqui agora, falta 5 pontos, o preço vira e volta, te deixando a ver navios ali, não dá, né? Então, sempre faça isso, deixe o seu alvo um pouquinho antes do que seria a projeção completa do alvo, tá? Vamos ver aqui se a gente acha mais uma operação aqui para a gente fechar essa aula aqui. Já deu para a gente ver muita coisa como que funciona rompimentos, né? Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui, mais algum movimento bem bacana aqui para a gente ver. Aqui uma perna de alta até bonita, mas estava contra a média móvel não, contra a VWAP. A gente ia fazer alguma coisa aqui? Não, claro que não. Tá contra a VWAP, eu vou jogar contra a VWAP? Claro que não. Às vezes, olha só, um dia desse aqui, que dia bosta, né? Vamos dizer assim. A gente faz alguma coisa? Não faz nada também, não faz nada. Teve essa entrada aqui no final do dia, ó. Essa entrada rompendo aqui, foi uma entrada parecida com aquela que a gente fez agora, só que não voltou para dar tanto calor igual aquela deu na gente. Mas aquela deu calor e não deu stop, isso é ótimo. Essa entrada aqui, ó, vamos ver, teve volume? Teve volume. Rompeu média de 200? Rompeu média de 200. Média de 200 sendo rompida meio flat, assim, ó, meio lateral, não tem problema não. Se ela está servindo como um suporte muito forte, mas se rompeu, então a possibilidade é do preço ir embora. Então a gente operaria aqui como? Na venda, a gente operaria aqui na venda. Então como que a gente opera aqui? Entrada na mínima, porque rompeu a média móvel de 200, a média móvel de 20 começou a cair aqui, ó, caindo igual jaca podre aqui. A média não, a VWAP aqui em cima, então estamos operando abaixo da VWAP, tudo a favor por enquanto, e temos também o volume acima da média, volume considerável para fazer uma entrada. Candle Marubozu, então é uma entrada maravilhosa. Então aonde é a entrada? Entrada na mínima desse candle aqui, o preço garrou um pouquinho e depois foi com tudo. Stop na máxima do candle também. Stop na máxima bem parecido com o stop do último exemplo que a gente viu, que pouco depois a média também já ficou abaixo do stop, ajudando na proteção do stop, e agora a gente vai ver Fibonacci. Onde a gente vai colocar Fibonacci aqui, Daniel? A gente vai pegar Fibonacci desde aqui de cima? Não precisa ser desde lá de cima. Pode ser aqui, ó, desse movimento aqui, ó, onde o preço parou na VWAP. Vamos pegar Fibonacci aqui, desse preço aqui que parou na VWAP aqui. A gente pega ele aqui, não vamos excluir as sombras agora não. E vamos jogar para onde? Vamos jogar para a própria média móvel de 200, que foi onde teve esse fundinho aqui que originou o rompimento.
Vamos jogar 61,8% para ver. Se jogamos 61,8%, o preço passou com tudo. Poderíamos fazer o que aqui então? Resultado parcial. Vamos para o próximo alvo. Jogou 100%, o preço ainda continuou. Parou aqui um pouquinho, a gente vê que teve uma certa brigazinha aqui, mas o preço continuou. E se a gente jogar agora 161,8%? Cravado maravilhosamente. 3 alvos de Fibonacci cravados maravilhosamente aqui. Daniel, tinha o topo, a máxima do dia, tínhamos esse topo aqui e tínhamos esse topo aqui. Por que você escolheu esse topo aqui? Porque isso aqui está mais com cara de consolidação do que com cara de uma perna inteira. Tá? Então a gente usa um senso também para poder usar Fibonacci, para poder fazer as nossas operações. A gente tem que ter esse senso. Por que você vai pegar uma máxima desse dia aqui, se isso aqui está mais para consolidação, seu preço ficou brigando aqui o dia inteiro? Isso aqui não é uma perna. Isso aqui não é uma perna que você vai poder fazer um espelhamento. Isso aqui que a gente faz é espelhamento de perna. Então, a gente teve essa perna aqui, essa aqui é uma perna bonita com vários candles de queda. Tivemos uma correçãozinha pequena aqui no meio dele. Vamos ver se essa correção foi natural? Correção não foi nem tão natural assim, porque chegou lá em 38,2, mas igual eu falei com você, pode chegar em 38 e pode continuar a perna? Pode, perfeitamente. É natural se for até 50%, mas se chegar a 38 não tem problema não, se o preço continuar, beleza, tá? Então procure o que se o preço continuar? Procure uma entrada mais clara, tá? Procure entradas claras. Não é porque o preço começou a cair que você já vai vender, não. Pode ser que ele fazia as mesmas coisas que fez aqui, começou a cair. Ele começou a cair várias vezes e voltou. Então a gente tem que esperar o quê? Essa entrada aqui, que hora que foi essa entrada aqui? Deixa eu ver. 16 horas da tarde, às 16 da tarde. Então o preço ficou aqui murrinhando o dia inteiro praticamente. O dia inteiro murrinhando aqui para dar uma entrada às 4 da tarde, às 16 horas, para dar uma entrada e também depois da entrada fez aí o quê? Fez um alvo maravilhoso aí de 161,8%. A gente teria saído no alvo? Teria. Por quê? Porque o alvo é cravado? Não. Porque o alvo é um pouco para cima do que é a projeção completa. A gente poderia ter feito vários resultados parciais aqui, esperado o último resultado em cima de 161,8%. Entrada boa, entrada bonita, entrada maravilhosa? Sim, com certeza. Grande trading esse aqui, grande movimento foi feito aqui, tá? Então, acho que mais esse exemplo aí deu para pegar beleza como que funciona rompimentos, tá? Então a gente pegou aqui vários rompimentos aqui de algumas figuras, né? A gente pegou de triângulo, a gente pegou rompimento de média móvel de 200, que não estava, como diz, nem no script, né? Para a gente pegar rompimento de média móvel, a gente tá pegando, ia pegar só rompimento de suporte, resistência, né? De rompimento de figuras, né? Ah, Daniel, mas você não pegou nenhum rompimento. Eu não vi você pegando um rompimento de suporte mesmo, não. Claro que a gente pegou. Claro que a gente pegou rompimento de suporte. Essa média móvel aqui é um suporte. Aquele exemplo que a gente pegou, vou voltar lá no exemplo, nesse aqui não. Ele também serve, mas não é ele que eu queria falar, não. Aqui, que a gente pegou esse rompimento aqui que a gente encontrou. O que a gente encontrou aqui? Um triângulo descendente, você lembra? O triângulo descendente, a parte de baixo dele é suporte. É suporte. É uma figura, mas é suporte. Tá? Toda figura ela é montada por linhas de suporte e resistência. Seja ela uma linha totalmente na horizontal ou seja ela uma linha um pouco inclinada. Tá? Se a linha for inclinada, mas se o preço, por exemplo, é uma linha inclinada, mas o preço está batendo de baixo para cima e não consegue subir, mesmo que seja uma linha inclinada, ainda é uma resistência. E vale para a queda também, se o preço está batendo de cima para baixo, está batendo e não consegue descer, mas a linha está um pouco inclinada, é um suporte do mesmo jeito, tá? Então, aqui mesmo que a gente viu mais figuras e média, rompimento de figuras, ainda é suporte e resistência do mesmo jeito, tá? Suporte e resistência não é simplesmente uma linha que a gente traça de ponto a ponto aqui, uma linha reta e pronto, acabou, tá? Lá no primeiro curso a gente tem uma aula muito completa sobre isso e existem esses pontos de suporte e resistência, que são médias móveis, que é VWAP, que é figura gráfica, isso tudo serve como suporte e resistência. Linhas de tendência servem como suporte e resistência,
tá? Aqui a gente tem alguns desenhos aqui, aqui alguns desenhos aqui, ó. Aqui a gente tem o quê? Olha só esse trecho, eu vou fazer mais essa aqui então. Isso aqui, olha essa linha aqui, essa linha dessa bandeira aqui. Essa linha de uma bandeira que está caindo é o quê? Se está caindo, a linha que segura o preço é um suporte. Essa linha dessa flâmula linda, que flâmula bonita, né? Essa linha dessa flâmula que está caindo, se está caindo e o preço está segurando, né? Se tem uma linha segurando, é o quê? É um suporte. Aí eu já ia falar errado aí, ó. É um suporte, tá? O preço está caindo, uma linha segurou, suporte. O preço está subindo, uma linha segurou, resistência, tá? Então, vamos fazer esse desenho aqui para a gente fechar Fibonacci não, para a gente fechar rompimentos, é porque eu vou colocar Fibonacci aqui agora e já vem na cabeça, então. Então, vamos lá. A gente vai fazer essas operações aqui. É bom que eu quero mostrar duas entradas aqui, as duas entradas que tiveram nessas duas figuras aqui, elas foram um pouco diferentes do que a gente fez nas outras. Então, isso vai ajudar também. Teve bom eu ter encontrado isso aqui. Vamos lá. A gente tinha um preço querendo subir um pouco na briga aqui e depois tivemos uma perna bem bonita aqui com um engolfo de baixa maravilhoso. Esse engolfo de baixa foi aonde? Foi em cima da média móvel de 200, acabou rompendo a VWAP. A gente ia entrar aqui? Não, claro que não, tá na briga aqui com a VWAP, a média móvel ainda está apontando para cima, a gente não faz nada aqui ainda. Então o preço rompeu a VWAP, rompeu a média móvel, desceu e fez um certo pullbackzinho aqui. Esse pullbackzinho aqui desenhou também uma flâmula. Flâmula é o quê? É um triângulo simétrico, porém bem pequeno, com poucos candles aqui dentro. Isso aqui denomina-se como flâmula. Então, o que aconteceu aqui? A gente teve esse candle aqui, ó, peguei o errado, é esse aqui, ó. Esse candlezinho aqui, que formou um martelinho, a gente teve esse candle com o quê? Com bastante volume. A gente teve esse candle aqui com bastante volume. Daniel, é martelo, então ele abriu compra? Não. Por que não abriu compra? Porque não tem contexto para compra aqui. A gente tem uma média móvel querendo apontar um pouco para baixo, uma média móvel de 200, ela é bem lateral aqui ainda, mas a gente tem uma VWAP trabalhando em cima desse preço, a gente tem uma média móvel de 20 trabalhando em cima desse preço. Então, a gente tem várias objeções contra esse preço e outra coisa ainda também que está contra. O fechamento desse martelo foi dentro da flâmula. O fechamento foi dentro. Ele rompeu, fez uma violação na queda, não foi na compra, tá? Então, o que a gente faz aqui? Se o preço teve força suficiente para fazer essa violação, uma violação grande, uma violação que parou aonde? Que parou na mínima aqui na região da mínima que tinha sido o fundo para originar essa correção, para originar essa flâmula. O preço teve força para vir aqui e voltar. Então, se o preço tiver força para descer de novo, provavelmente vai continuar e não vai voltar mais. Então, a gente faz o quê? Deixa uma ordem de venda na mínima desse martelo aqui. Na mínima desse martelo aqui, a gente deixa uma ordem de venda, tá? Deixa uma ordem de venda porque além de estar perdendo a mínima do martelo, que foi o candle de violação, que foi um candle que teve bastante força para chegar aqui, além disso, a gente ainda está perdendo o fundo, né? Perdendo a cabeça desse pivô aqui, né? Que foi um pivô de baixa. Então, a gente ainda está perdendo o fundo do pivô aqui. Então, sim, uma entrada aqui é válida com um candle aberto. E olha o volume que esse candle teve. Um baita volume, um baita volume. Então, provavelmente, quando o preço estava passando aqui com o candle aberto, ele já estava chegando aqui na média também, já estava buscando a média aqui. Então, sim, esse candle abre venda aberto, tá? Ele abre venda com o candle ainda aberto, não precisa esperar o fechamento desse candle para poder fazer essa entrada. Então, entrada aqui, stop aonde? Stop na máxima desse candle. Na máxima desse candle com média móvel e com VWAP como proteção. Perfeito, perfeito. Trade o quê? Lindo, maravilhoso. Trade lindo, maravilhoso. E agora? E agora a gente vai pegar Fibonacci. Agora a gente vai pegar Fibonacci aqui. Vamos excluir, não. Não, vamos fazer isso, excluir só um pouquinho. Vamos pegar aqui meio termo aqui dessas sombras e vamos jogar onde? Primeiro alvo, o primeiro alvo, 61,8%, olha aqui.
cravado, alvo de 61,8% dessa perna aqui foi cravado no início dessa nova correção. Vamos dizer então que a gente saiu o quê? Saía com a mão completa aqui. Saímos com a mão completa, Daniel. Que trade maravilhoso. Agora deu uma bandeira. E agora, Daniel? Deu uma bandeira. O que a gente faz agora? Essa bandeira aqui deu uma entrada bem parecida com o quê? Bem parecida com o da Flâmula. Por quê? Porque o preço fez uma bandeira linda, uma bandeira bem simétricazinha aqui, né? Linda essa bandeira, por sinal. E depois teve esse candle de rompimento, não teve muito volume, mas rompeu a bandeira, voltou um pouquinho e não fechou dentro da bandeira de novo. Foi um candle de rompimento, ele rompeu aqui. Então a gente já ia entrar assim que rompeu, assim que fechou aqui fora? Não, a gente ia fazer o quê? A gente ia esperar o preço ter força para perder o quê? Para perder essa mínima, que foi a mínima do candle de rompimento. E o preço perdeu essa mínima? Perdeu. Entrada na mínima, stop na máxima, ou então no último topo aqui, como stop técnico, mas na máxima aqui já está de bom tamanho. Stop na máxima aqui e o preço acabou startando a gente ainda aberto, né? Esse candle grandão aqui que teve um baita volume, startou a gente aberto. Onde é o alvo, Daniel? A gente vai puxar agora então o quê? 100%, vamos colocar essa linha para puxar 100% da perna, dessa primeira perna aqui para a gente ver aonde que seria o nosso alvo. Se a gente puxar 100%, olha onde o preço ia parar. O preço ia parar aqui. A gente podia sair aqui como resultado parcial, por exemplo, ou sair com a mão toda. Ah, Daniel, eu acredito que esse preço ainda vai, eu quero pegar 161,8%. Eu vou trazer 161 aqui para ver. Então a gente faz o quê? Puxa 161. 161 ficou um alvo bastante grande. O preço não ia chegar, mesmo se a gente ignorasse as duas sombrinhas ali, o preço ainda assim não chegaria no alvo. Quer ver? Peraí que tá aí, ó. O preço ainda não chegaria no alvo. Talvez chegaria no alvo se a gente ignorasse essa sombra aqui. Se a gente ignorasse essa sombra e voltasse para cá e ignorasse essas sombras ali, aqui ó, aí agora sim, ignorando essa sombra, o preço cravou em Fibonacci aqui, tá? Então, mesma coisa que eu falei com você, quem erra é o operador, Fibonacci não erra, tá? Fibonacci não erra. Isso aqui eu não vou colocar, não vou te mostrar uma entrada desse jeito aqui, essa entrada aqui nesse triângulo ascendente, pelo seguinte, porque aqui a gente tem uma VWAP. Eu usei esse exemplo aqui para ilustrar, eu nem lembro qual aula que foi. Foi para falar de alguma aula, eu esqueci qual aula que foi. Só que quando eu usei esse exemplo aqui, não tínhamos não tínhamos VWAP aqui em cima. Então a VWAP aqui em cima, ela cancela a nossa entrada, tá? Ela cancela a nossa entrada. Vou te falar um negócio para você fazer aqui, para te ajudar nas entradas. Deixa eu apagar isso aqui tudo, que isso aqui tá uma confusão aqui já, né? Vou só apagar aqui e vou te falar uma coisa que você precisa fazer quando você for procurar uma entrada no mercado financeiro. Vamos lá. Quando você for procurar uma entrada, você vai fazer o quê? A maioria dos professores, a maioria dos educadores sobre análise técnica, sobre o mercado financeiro, vão virar para você e vão falar assim: procure as coisas a seu favor. Olhe se você tem tudo o seu trade system a seu favor e faça uma entrada. Eu já digo um pouco ao contrário, porque quando você está procurando uma oportunidade no mercado, quando você está procurando uma chance de fazer alguma entrada, você tem uma euforia tomando conta de você, você tem euforia tanto no seu coração, vamos dizer assim, quanto na sua mente. Você quer fazer aquela operação, você quer buscar um ganho, você quer ganhar dinheiro. Então, a euforia acaba enganando você. Como assim? Se todo mundo te manda procurar coisas que estão a seu favor e você tem uma euforia, uma vontade muito grande de operar, a sua mente vai inventar coisas a seu favor. Às vezes, a média tá 1 grau apontado para cima, você já vê ela como uma linha de tendência, já uma linha de tendência de alta. Porque você quer entrar, você quer fazer uma entrada, você quer operar.
Então você está procurando coisa a seu favor. A sua mente vai inventar uma média a seu favor. A sua mente vai inventar uma VWAP a seu favor. A sua mente vai inventar um volume a seu favor. Ah, Daniel, mas como que eu vou então dibrar? Eu falo dibrar, igual o Ronaldinho, né? Como que eu vou driblar a minha mente? Você vai fazer o seguinte, você vai procurar, ao invés de procurar coisas a seu favor, você vai procurar objeções, tá? Você vai procurar objeções. Como assim, Daniel? Você viu uma possível entrada. Vamos usar esse exemplo aqui. Você viu essa primeira entrada aqui, nesse candle branco aqui, vamos dizer que você colocou a entrada aqui na mínima, tá? Vamos só falar que você entrou nesse candle aqui. Você vai procurar objeções. Você não vai procurar coisas a seu favor. Você vai procurar o seguinte, a média de 200 está contra mim? Não, está cá em cima. Beleza, beleza. A VWAP está contra mim? Não, VWAP está aqui em cima. Estou operando a favor dela. Beleza. A média de 20 está contra mim? Não, a média de 20 está caindo. Beleza. Volume está contra mim? Volume está baixo? Não. Temos um senhor volume aqui, um puta volume aqui. Beleza, acima da média. Beleza, volume está a meu favor. Então, eu não encontrei nada contra mim. Não tem nada na minha frente. Então, a gente faz o quê? Entra. Então, a gente entra. Beleza. O mercado está em tendência, a gente está numa tendência de baixa, tá num rompimento de figura, de flâmulazinha, tá tudo a favor. Você não encontrou as objeções. Se você não encontrou objeções, então provavelmente é porque elas estão a seu favor, tá? Agora, nesse caso aqui, vamos lá. Média móvel de 200 está contra mim? Tá, mas o preço pode chegar nela. Beleza. Média de 20 está contra mim? Não, tá não. Média de 20 está apontando compra. Beleza. VWAP está contra mim? VWAP tá. Então pronto. Então pronto. A VWAP está contra você, então pronto. Ah, Daniel, mas esse foi um trade lindo, foi um trade maravilhoso. O preço subiu e acabou indo com tudo. Sim, o preço subiu e acabou indo com tudo. Mas não autoriza a gente entrar. Tá? Porque na maioria das vezes ele vai bater igual ele bateu aqui, ó, e vai voltar. Tá? VWAP é muito forte. VWAP é uma resistência, nesse caso aqui, né? É uma resistência muito forte. Acabou sendo rompida e foi embora com tudo. Mas é uma resistência muito forte. Então, num caso desse aqui, deu certo? Ótimo, beleza. Mas poderia muito bem dar errado. Então, você tinha objeções contra você nessa operação. Ah, então é melhor deixar passar. Sim, é melhor deixar a oportunidade passar do que perder o dinheiro, tá? E outra coisa que eu queria falar com você também, só em questão de objeções. Não é simplesmente olhar igual, por exemplo, aqui. Ah, Daniel, aqui pode ser uma entrada, o preço está... A média móvel, por exemplo, não está contra mim. Né? A média móvel de 200, de 200 não, a média móvel de 20 não está contra mim. Beleza, ela não está contra você, mas ela também não está inclinada. Lembre-se, entradas não é simplesmente se o preço está acima ou abaixo da média. A média tem que estar inclinada, tá? A média tem que estar inclinada, porque se ela tiver um pouco lateral assim, pode fazer igual aqui. Aqui poderia estar bem parecendo com uma entrada. Por exemplo, aqui, né, depois de romper essa média móvel aqui de 200 períodos, poderia ser considerado uma entrada aqui com baita volume e tudo mais. Mas a média não estava nem tão apontada para cima assim, nem tão apontada para cima ela estava. A gente tinha um mercado bem consolidado aqui para começar uma perna. Para começar uma perna. Eu não gosto de começar uma perna. Tá? Quando o mercado vai dar a primeira perna, eu espero ele fazer a primeira perna e depois eu entro numa correção. Aí sim, só depois dessa correção eu entro. Por que, Daniel? Por que você não entra na primeira perna, você já pega a perna inteira? Eu não sou ganancioso, eu não quero pegar uma perna inteira, eu quero pegar uma perna certeira, eu quero pegar um movimento certeiro. Então eu espero aqui uma primeira perna, não fiz nada enquanto não deu essa primeira perna aqui. Eu espero uma primeira perna, espero corrigir. Vamos ver se essa correção foi natural. Eu esqueci de olhar aqui. Vamos ver se ela foi natural. Linda, maravilhosa, parou em 61,8%. Correção natural? Correção natural. Correção natural com uma flâmula e agora com tudo começando a apontar a meu favor aqui. Essa aqui é uma entrada linda? Sim, essa é uma entrada linda. Olha essa entrada aqui. A entrada dessa bandeira aqui foi ainda mais bonita do que a entrada dessa flâmula.
foi ainda mais bonito do que a entrada dessa flâmula aqui. Olha a média, como que a média está apontada para baixo em 45 graus mesmo. Linha de tendência dinâmica maravilhosa apontando para baixo aqui. Vamos ver se foi natural a correção dessa perna aqui. Aí a gente não vai pegar nem daqui, não. Se pegar daqui, vai mostrar que é natural mesmo. Vamos pegar do início da perna. O início da perna é nessa última correção. Vamos ver. Olha lá. Parou aonde? 50%. Parou em 50%. Correção natural? Correção mais do que natural. Então, a entrada aqui é linda, a entrada aqui é maravilhosa, a entrada aqui é certeira. É certeira. Tá? Esse tipo de entrada é certeiro. Ah, Daniel, mas por que se teve um engolfo aqui? Esse engolfo aqui podia dar em nada. Não podia dar em nada aqui, podia ter outro candle subindo aqui. Nada impediria o mercado de fazer isso. Então a gente não busca pernas inteiras, a gente busca pernas certeiras, né? Pernas de tendência certeiras, que geralmente é a segunda perna ou a segunda perna é a segunda perna de tendência ou a terceira perna de tendência, que no caso de ondas de Elliott é onda 1, onda 2 de correção. A gente busca o que então? A onda 3, aí tem a onda 4 de correção e a gente pode buscar a onda 5 de tendência, que aí depois começa a ABC de correção, tá? Então, no mercado inteiro, num ciclo inteiro de ondas de Elliott, a gente procura duas entradas, na onda 3 e na onda 5. Só. A gente não precisa ser ganancioso, a gente não precisa pegar o ciclo inteiro de Elliott. A gente só precisa fazer um lucro ali, em duas pernas, geralmente em uma perna só a gente já consegue bater meta, tá? Você não precisa colocar uma meta tão alta, faça metas alcançáveis, faça metas de acordo com o que você de acordo com o que você opera. Às vezes você opera um contrato e coloca uma meta diária de R$500. Pô, que isso? Não dá, cara. Não dá. R$500 para... R$500, quanto que dá de meta de pontos no mini índice, por exemplo, se eu for fazer R$500? São 2.500 pontos, né? Acho que é 2.500 pontos. Acho que é isso mesmo. Quer ver? Eu vou fazer até a conta aqui. Depois eu tô falando errado, né? 2.500 pontos vezes 0,2 vezes um contrato. Aí, ó. Isso aí, R$500. Aí você vai buscar fazer 2.500 pontos todo dia no mercado. Tem dia que o mercado não dá nem 100 pontos para a gente, você está buscando 2.500. Então, faça metas alcançáveis, faça metas que dá para você pegar, beleza. E se não der para pegar no dia, não tem problema. Não é todo dia que vai dar entrada boa, não é todo dia que vai dar gain. Vão ter stops também durante essa caminhada aí. Mas quanto mais você deixar de operar em mercado que não está tão acertado assim de acordo com o seu trade system, né, que não está tão de acordo assim com a sua forma de operar, quanto mais você evitar isso, menos stops você vai tomar. Você vai operar menos, mas também você vai ser mais assertivo nas suas operações. Eu prefiro operar menos e acertar mais, né, do que ficar girando o dia todo e tomar vários stops aí, onde corretagem e taxas aí da B3 acabam por consumir todo o capital também. Então, opere menos, pegue entradas mais certeiras. Se não teve entrada assim no dia, não tem problema, amanhã é um novo dia, provavelmente vai ter uma entrada. Ah, mas amanhã não vai ter entrada também, porque o mercado vai estar parado, não sei o que, teve tal notícia, então nem opera. Se você já sabe que o mercado pode ficar consolidado, para que você vai abrir o gráfico, tá? Às vezes você sabe que o mercado está esperando, por exemplo, uma notícia que vai sair 5 horas da tarde, então o mercado fica o dia inteiro apreensivo, ninguém faz nada, ninguém arrisca, o mercado fica parado. Você sabe que pode estar acontecendo isso, para que você vai operar, para que você vai abrir o gráfico, né? Procure sempre as melhores oportunidades. E quando essas melhores oportunidades não chegam, você ignora o resto, você não faz nada, beleza? Então, acho que deu para a gente fechar bacana a nossa aula de rompimentos. Foi uma senhora aula também, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida que tiver ficado, pode me perguntar. Agora a gente vai continuar com os nossos estudos, as próximas aulas, e a partir de agora a gente vai sempre manter aqui todas as médias aqui, VWAP, volume, tudo aqui já no operacional. A gente viu um por um para um não atrapalhar o outro enquanto a gente aprendia. Agora a gente já sabe como que funciona cada um. A gente vai continuar nossa aula com todos aqui no gráfico, tá? E eu te vejo então na próxima aula, que é sobre gestão de stop, se eu não me engano. A gente se vê nessa aula então.
Muito obrigado, um abraço e até lá.